Olá pessoal, tudo bem? Novamente aqui o professor João Marcos está trazendo mais um vídeo e hoje eu estou trazendo esse vídeo sobre a reflexão da luz. Então agora um outro tópico, nós falamos até agora de alguns fenômenos, meios, entre outros, e hoje nós vamos falar da reflexão da luz e trataremos também sobre algumas propriedades dos espelhos planos, tá? Vai estar relacionado também com algumas atividades. Bom, gente, nós temos vários exemplos de reflexão da luz. O que é essa reflexão da luz? É quando ocorrer de fato um reflexo da própria imagem. Nós vimos na última aula que esse reflexo pode ser irregular, regular, irregular e não ocorrer ele que quando é a absorção da luz. Bom, então nós partiremos para mais um aprofundamento desse mesmo princípio, tá? As aplicações que nós temos desses princípios por exemplo, retrovisores, né, no próprio consultório odontológico, né, utilizando ali o espelho para ver partes que não foram detectadas ali a olho nu. Você utiliza um instrumento para observar e ampliar essa imagem, né? Você tem também um espelho de óticas, onde você vai comprar armações, óculos ou até mesmo aí você fabricar sua lente, o seu óculos, tá? Entre outras aplicações que nós temos dentro do meio óptico, tá? Bom, a primeira definição aqui é sobre as leis da reflexão. Bom, gente, a primeira lei da reflexão diz que os raios de luz incidentes sobre um meio, né, sobre a superfície, eles têm formarão, né, o mesmo ângulo, né, eles estão pertencendo ao mesmo plano. Então nós chamamos isso de uma região e que esses raios são coplanares, né, é porque eles pertencem ao mesmo plano, tá? Ou seja, o raio incidente sobre a superfície em relação ao ângulo refletido, eles estão no mesmo plano. Então nós vamos chamar aqui de RI e RR de raio incidente e raio refletido. A segunda lei da reflexão é que os ângulos de incidência e de reflexão, eles são equivalentes, eles são o mesmo. E eu vou ter essa reta normal, como já está escrito aqui, que divide esse ângulo incidente ou refletido ao meio, ou seja, em mesma medida. E essa reta normal é perpendicular ao plano, ou seja, esse ao plano seria a superfície. Então aqui é um ângulo de 90 graus, tá? Tanto para a esquerda quanto para a direita, tá? Quem são o I? O I é o ângulo incidente, o R é o ângulo refletido, tá? Então o I é o ângulo incidente e o R é o ângulo refletido. A soma deles dois dá 90 graus e o R mais o alfa, que são os raios, o ângulo relacionado ao ângulo refletido, e alfa com I, o ângulo alfa relacionado com o ângulo incidente. Já que isso aqui é 90 graus, né, toda essa região aqui e aqui também é 90 graus, alfa mais I é 90 graus e R mais alfa é 90 graus, né? Então agora nós vamos começar a mexer com um pouco de cálculo, mas você precisa aprender nesse momento que essa relação, que esses ângulos são complementares, a soma deles é 90 graus e o ângulo incidente é igual ao refletido formado por essa reta normal. Então aqueles raios paralelos que incidem sobre a superfície tem uma reta normal no meio, perpendicular, que divide esse ângulo ao meio, tá? Vamos para um exercício para a gente observar. Então um raio de luz incidente, né, sobre a superfície plana e polida forma um ângulo de 65 graus com essa superfície. Conforme ilustra a figura a seguir. Então determina o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão, né, o ângulo em que o raio refletido forma com o espelho. Então, primeiro, como nós temos que o raio de luz incide sobre a superfície bem polida, formando um ângulo de 65 graus, né? Então, basicamente, vamos determinar quem é esse ângulo incidente, né? De incidência e de reflexão. Se a gente descobrir esse ângulo de incidência, já encontramos também o de reflexão, já responde A e a B. Então, para a letra A, observe bem que existe um ângulo que ele chamou que ele deu que é 65 graus,
que formando com a superfície. Então, qual é o valor do ângulo de incidência? Então, nós temos que o ângulo de incidência mais alfa, que acabamos de falar, isso aqui é 90 graus. Então, daqui para cá é 90 graus, né? E com a reta normal. Então, isso aqui é igual a 90 graus. Eu quero encontrar o ângulo incidente mais alfa, que é 65 graus. É um ângulo que está sendo formado com a superfície, com o plano. Bom, agora aqui eu vou só passar esse 60 positivo, passo para o outro lado negativo. Então fica I igual a 90 menos 65. Né? Então o ângulo incidente é igual a 25, não é isso? Então basicamente nós temos uma aplicação aqui da primeira, na verdade, da segunda lei da reflexão, ok? Então aqui é 25 graus, tá? Bom, se o I é 25 graus, então o ângulo de reflexão, que é a letra B, a gente não precisa determinar, porque eles são iguais, né? Então o raio refletido, o ângulo refletido é 25 graus. Vou colocar aqui 25 graus, né? Perdão, graus Celsius não, só graus, tá, gente? Bom, então, basicamente, a letra A e a letra B é isso. E a letra C, o ângulo em que o raio refletido forma com o espelho, tá? Esse ângulo refletido, pra você ter ideia, né? É esse ângulo aqui, ó, né? Esse ângulo aqui eu vou chamar um ângulo alfa-linha, tá? É o que ele faz, o ângulo que o raio refletido forma com o espelho, né? Que o espelho é isso aqui, tá, gente? Ó, essa base aqui é o espelho, tá? Bom, então é esse alfa' aqui. Mas o alfa' é igual a esse ângulo aqui. Então o alfa' a gente não precisa nem calcular. É o que foi pedido no início da questão. 65 graus. Bom, então finalizamos essa aplicação da primeira e segunda lei da reflexão, tá? Bom, continuando, agora nós temos um outro exercício, tá? Um garoto posicionado na sacada do prédio à direita em A. Então, observe aqui a posição A aqui, tá? Deixa eu apontar o laser aqui. Essa posição A, essa aqui é a posição da sacada. Apontam a caneta laser no espelho aqui de vermelho, ó, nesse ponto C. O espelho E, aqui o espelho E, posicionando no solo horizontal. Então o feixe da luz é refletido à esquerda aqui no ponto B, tá? Então a gente precisa agora determinar algumas perguntas que ele faz. O valor do ângulo de reflexão, tá? Que é uma pergunta. E a altura do ponto B em relação ao solo. Então aqui já está desenhado, que eu deixei, qual é o ângulo de reflexão e qual a altura no ponto B em relação ao solo. Bom, e aí eu deixei já um rascunho pronto. Quando nós temos a reta normal, o raio incidente e o refletido, esses alfas a gente sabe que são iguais. Então o valor descrito na imagem aqui é de 53 graus. Então o raio incidente é I mais alfa, que é igual a 90. Como alfa é 53 graus, está descrito na imagem, eu vou só subtrair, como eu fiz na questão anterior, dá 37 graus. Então eu já sei quem é, já sei quem é o meu ângulo incidente, e também eu já sei quem é meu ângulo refletido, que é 37 graus também. Bom, mas ele quer que a gente determine, então essa aqui é a letra A, aqui. Ele pediu só o ângulo de reflexão, né? Então o I é igual ao de reflexão. Então tá aqui a resposta, 37 graus. Pessoal, olha só, ele quer saber qual é a altura desse ponto B. Só que foi determinado que é 20 metros do ponto A até o solo. Então eu tenho essa altura. Que tá também, essa mesma altura, é diretamente proporcional a essa alturazinha B. E aí eu vou colocar essa altura B aqui como numerador, que está diretamente proporcional a essa altura maior,
tá? E eu tenho também uma relação do espaço entre o ponto B e o espelho, que é 5 metros. E do espelho até o outro prédio é de 15 metros. Então, na imagem, a gente está querendo saber, a letra B pergunta qual a altura H. Então, nós vamos relacionar a altura desses prédios em relação à onda de incidência no espelho e a distância do espelho para esses dois prédios, tá? Então, essa altura que eu quero encontrar é diretamente proporcional à altura maior, onde o raio de laser foi emitido. Lembrando, isso aqui é a aplicação da lei da fórmula da câmera escura, tá? E a distância menor, que é a distância menor do ponto P, né, do prédio até o espelho, é 5 metros, que é diretamente proporcional à distância do espelho até o outro prédio. Então é 15, isso dá 15H, ou H vezes 15, igual a 100, tá? Quando a gente igualar essas coisas, vai ficar 100 por quê, né? Meio pelos extremos. 5 vezes 20 dá 100, tá? Então, voltando aqui, H vezes 15, 15H. 20 vezes 5, 100. O 15 está multiplicando, ele passa dividindo, tá? E aí fica H igual a 100 dividido para 15, que dá aproximadamente 6,7. Bom, então nós temos aqui uma aplicação mais aprofundada. Reveja de novo, ó, analise os cálculos, né? Analise também a imagem e tente fazer, né? Porque é uma aplicação já mais aprofundada de espelhos planos com as duas leis, né? A primeira e a segunda lei da reflexão. Bom, e o que agora vamos falar? Sobre espelhos planos. O que são espelhos planos? São espelhos que estão realmente, de fato, na horizontal ou na vertical, e eles não formam, não tem nenhuma curva, não tem uma curvatura. Eles possuem simplesmente esse plano, na vertical ou na horizontal. E aí no espelho plano, nós temos alguns pontos. O ponto do objeto frente ao espelho, então aqui é o espelho plano, tá? Que é representado por essa linha na frente, como está na imagem, mas eu vou representar novamente aqui ela, como se fosse uma linha, e esse tracejamento aqui, tá? Essas linhas aqui do lado, é o que nós chamamos de espelho plano, tá? Vou agora isso aqui. Então, basicamente, nosso espelho plano, tá? Então, já tem na imagem que eu vou apagar. Então, isso aqui é o que nós chamamos de espelho, tá? Então, o que mais nós precisamos observar? Que nesse ponto que o objeto está, o espelho plano, ele divide ao meio. O ponto e imagem formam pontos semelhantes, simétricos, tá? E esse ponto objeto no espelho, ele vai ser refletido, tá? Quando ele é refletido, ele forma um ângulo incidente e um ângulo refletido. No próprio espelho, nós temos a imagem, beleza? Então, um exemplo de uma imagem de objeto, de um corpo sendo um objeto extenso, eu tenho ponto B, e a imagem refletida ela muda a posição, né? Essa posição é por conta dessa reflexão aqui que acontece, tá? Então, basicamente, ponto A fica uma linha, muda a posição, então há uma reflexão, imagem, do objeto extenso, ok? E aí também eu represento o espelho também com essas três linhas para fora, para dentro, na verdade, do lado direito dessa linha preta, tá? Nós representamos o espelho. Bom, aí eu tenho um campo visual. O campo visual é quando eu tenho um ponto O aqui, não sei se está compreensível, mas tem um ponto O e eu tenho um espelho E aqui, ó. Aqui é um espelho E, tá? Aqui é um espelho. Esse espelho, quando a luz, né, incide sobre ele, eu vou observar dois campos, né, o O' e o O. E eu vou chamar essa incidência de campo visual. Tá? Quando não ocorrer esse campo visual, é quando os raios incidentes sobre o espelho, eu não conseguir enxergar esse ponto, significa que é um ponto cego, que está fora, né, do campo visual, ou não campo visual. Okay? Então é isso, campo visual é quando eu vou ter uma projeção de uma imagem no espelho e eu consigo observar pontos através desse espelho, né, ou objetos, como retrovisor, né, que a gente já falou nas outras aulas, já comentamos. Né?
Então, basicamente, o que acontece? A translação de um espelho acontece, aí vem uma aplicação agora matemática, quando eu pego o espelho 1 e mudo ele de posição. Então, a primeira coisa, o ponto P é um corpo qualquer, ele está a uma distância D, e a imagem, que é P' ou ponto, tem a mesma distância, é simétrico. Só que se eu mudo a posição desse espelho com uma distância x, certo? Eu vou ter uma distância mais uma distância D, que já tinha, mais x. E na imagem ocorrerá do mesmo jeito. Bom, aí eu vou ter a posição inicial e a final. Quando eu tenho uma distância, né, maior, que eu vou ter D, após o espelho, né, na imagem do espelho, eu vou ter o dobro dessa imagem. Então, quando eu ter, né, aí, como é que eu vou encontrar essa distância D mais 2D? Né? Então, D mais 2D é a distância D mais essa x aqui. E mais a distância D da imagem mais x. Quando eu somar isso, colocar esse mais 2D, colocando para o segundo membro, que está positivo vem negativo, eu vou ter esse 2D sendo eliminado aqui, ó, por esse 2D. E eu fico 2x. E a distância Dzão, que é a distância prolongada da imagem, é o dobro da distância x, ou seja, esse x é a distância que eu mudei o espelho. Então, quando eu mudei o espelho, o dobro dela é a distância real, tá? Da imagem. Uma outra relação, para ver se você entendeu, é eu tenho uma distância x, o objeto em repouso, e eu translado esse espelho E1, aí eu translado o espelho 2. Então eu tenho um reflexo da primeira imagem e a segunda imagem, tá? Então é por isso que a relação entre o deslocamento do espelho Dzinho é o dobro da imagem D na translação, tá? Então eu tenho a imagem, o comprimento x inicial e eu vou ter o comprimento também x inicial da imagem, tá? Então esse deslocamento do espelho D é o Dzinho, né? É o dobro, né? Que eu chamei de D agora, mas é o mesmo x aqui dessa explicação. A distância, né, real do objeto, que é o deslocamento provocado, deslocamento que eu fiz do espelho. Então qual é o deslocamento da imagem? A imagem se deslocou. Se eu desloquei o espelho, a imagem também se deslocou. Então quem é esse D? É o deslocamento da imagem. É o dobro da distância que eu mudei a posição, né, do espelho, tanto na horizontal quanto na vertical. E aí uma aplicação muito interessante para a gente finalizar a aula é a associação de espelhos, que é quando eu tenho dois espelhos, né, formando ângulos. E aí eu vou ter a duplicação e a reprodução de várias imagens. Isso vai depender do ângulo. Então a associação acontece que um objeto aqui, ó, nessa posição, eu tenho dois espelhos. Se é 90 graus, então eu vou ter esse objeto, né, a imagem dele sendo passada para o espelho e refletida nesse campo visual. Eu tenho no ângulo de 90 graus essa reflexão para uma terceira imagem aqui, que volta para o observador. E aqui para a direita eu tenho esse raio de luz que passa por esse espelho, reflete no I1, na imagem 1, que transfere para a imagem 1, perdão, e nós conseguimos ver a olho nu essa imagem, né? São três imagens, que é o que nós conseguimos observar de um objeto. Só que tem uma fórmula para isso. Então se eu começar a observar e eu colocar esse ângulo assim de 90 graus, mudando a associação de dois espelhos, né? Aqui nós temos um espelho plano, tá? E a rotação dele, a translação dele, mudança de posição dele. Agora aqui nós temos associando dois espelhos, um refletindo no outro, o que vai acontecer duplicação ou triplicação de imagens, tá? Então, para a gente determinar o número de imagens, eu vou pegar o ângulo formado, né, por esse 360 graus, né, dividido pelo ângulo. Que ângulo? O ângulo formado entre os dois espelhos. E menos 1, né? Toda vez que eu dividir 360 por um ângulo, por exemplo, se for os dois espelhos formaram 90 graus, então 360 por 90 dá 4. 4 menos 1 dá 3 imagens.
que é o exemplo que eu mostrei aqui, né, do lado direito. Então, se o ângulo é 90 graus, 3 imagens serão formadas. Se o ângulo for 80 graus, por exemplo, são uma imagem, perdão, porque o objeto vai estar de frente a um espelho plano, só um. Mas quando eu começo a mudar a posição do segundo espelho, que está associado com o outro, eu tenho mais imagens, né? Se essa divisão for par, o objeto vai estar entre os espelhos, né? O objeto pode estar em qualquer posição. Se for ímpar, o objeto deve estar no bissetor, um ângulo formado entre os espelhos. Então, basicamente, o objeto, quando se aproxima mais do ângulo, ou do ângulo entre os espelhos, eu tenho mais imagens. Tá? Deixa eu fazer um exemplo aqui para a gente observar, para a gente finalizar essa parte, né? Se o ângulo, por exemplo, entre dois espelhos, o ângulo θ for de 60 graus, né? Então eu pego dois espelhos planos, de acordo com a imagem anterior, e é 60 graus, o número de imagens que eu vou formar vai ser 360 dividido para 60, menos 1. Então o valor n é igual a 360 dividido para 60 dá 6, menos 1, isso é igual a 5. Então o número de imagens máximo que eu vou conseguir fazer é 5 imagens, tá? Formadas por dois espelhos nessa associação aqui, tá? Da bola ali, por exemplo, se eu colocar a associação de um ângulo de 60 graus, eu vou formar 5 imagens, tá, gente? Bom, chegamos para o final, uma aplicação disso, para finalizar, é o periscópio utilizado em grandes navegações. Então eu trouxe aqui uma curiosidade, onde que o raio incidente forma um ângulo de 90 graus, aqui tem um espelho nessa parte do periscópio, e esse raio segue, como é a propagação retilínea da luz, a luz se propaga retilineamente, tem outro espelho no ângulo de 45 graus com essa outra extremidade do periscópio, da caixa, e forma um ângulo refletido. O que acontece nós podemos observar, né, em submarinos, primeiros submarinos, em navegações, né, a aplicação do periscópio, observar em um submarino através do periscópio fora, né, a uma grande profundidade, uma certa profundidade do mar, e observando o que está externo, né? Então é uma associação de espelhos, tá, gente? Isso aqui é uma representação relacionando dois espelhos planos, tá? Bom, qualquer dúvida deixe nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta se tiver alguma dúvida e até a próxima, pessoal.